Fala galera, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Hoje nós temos aqui o privilégio de conversar, de falar com você, trazer uma palavra. Eu quero, como de praxe, pedir para você já compartilhar esse link, compartilhar essa conversa aqui com os seus amigos. Hoje a gente vai ter um tempo bastante gostoso aqui, diferente, onde nós vamos estudar a Bíblia de uma maneira diferente. Vocês estão vendo aqui já um quadro, né? Então a gente vai escrevendo ali algumas coisas. Você também vai poder visualizar aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, nesse dia, nesse programa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal da Comunidade Cristã Zoe, ativa o sininho, dá um like aí, comenta durante a live aqui, durante esse Shape Live, e também você que está no Facebook, compartilhe esse tempo de conversa. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre um assunto bastante interessante. Esse dia eu estava fazendo um devocional e Deus falou comigo de uma maneira bem específica. Eu estava lendo aqui o texto de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, vocês sabem que conta a história de vários reis, né? vários líderes do povo de Israel e do povo também de Judá. Porque chegou um momento ali da história que o povo de Israel ficou dividido em dois reinos, o reino norte e o reino sul. E aqui em 1 Reis capítulo 22, a história é longa, depois você pode ler com mais calma aí na tua casa, mas aqui vai contar a história de dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel. O rei Acabe e o rei Acabe era o rei de Israel, e o rei de Judá era o rei Josafá. Então, esses dois reis, eles se encontraram para conversar. Josafá e Acabe. Eles se reuniram para trocar uma ideia, né? Para unir forças para guerrear contra a Síria. Então, aqui vou ler rapidamente aqui esses primeiros versículos aqui, se você quiser abrir na tua casa. 1 Reis, capítulo 22, fala assim, que os reis, né, Josafá e Acabe, eles se encontram no versículo 2 e eles combinam ali que eles precisam lutar contra o rei da Síria, o povo da Síria. Só que olha que interessante, Acabe, vocês sabem que Acabe foi um dos piores reis que existiu. Ele era o marido daquela famosa Jezabel. Jezabel era uma mulher complicadíssima. Jezabel, acho que eu estou um pouco na frente, né, Diegão? Jezabel, esse reinado aqui era um reinado de desgraça. O povo foi levado a pecar de uma maneira assim, sem precedentes. Eles adoravam a Baal, até aconteceu aquele episódio conhecido já por todos, onde Elias derrota, né, os profetas de Baal. Era nesse reinado aqui, no reinado de Acabe. E nesse contexto, então eles se encontram com Josafá. Josafá, ao contrário de Acabe, Josafá era um homem de Deus. Josafá é um rei que tudo que ele fazia, ele pedia a orientação de Deus. E ele é aquele rei que vai guerrear contra os inimigos e fala assim, os nossos olhos estão postos em ti. Em 2 Crônicas vai falar isso, né? Em 2 Crônicas, capítulo 17, por ali, 18, se eu não me engano. Então ele era um rei que tudo que ele fazia, ele perguntava para Deus. E olha só, ele fala no versículo 5, 22:5. Josafá fala assim, antes de nós ir batalhar, o que ele fala? Ele fala assim, vamos consultar com... Errei ele, como é que é, Diegão?
Peraí, gente, como é que escreve consultar? Consultar quem? Vamos consultar quem? Consultar Deus. Ele falou, vamos consultar Deus. Essa parte aqui eu gosto muito, porque Josafá, ele falou assim, nós dois somos reis, mas nós precisamos consultar o Senhor. Nós dois entendemos que nós precisamos batalhar, nós precisamos guerrear contra os nossos inimigos. Mas, antes de ter uma palavra, nós não podemos ir. Então, Acabe chama os profetas, entre aspas, os profetas ali que profetizavam coisas que ele gostava. E ele chama esses profetas no versículo 6, ele fala assim, ele chama ali, e esses profetas falam assim, vai porque vocês vão vencer, vão para cima porque vocês vão vencer. Só que esses profetas eram profetas entre aspas, eles não eram profetas do Senhor. Eram profetas que profetizavam aquilo que estava no coração de quem era entregue à profecia. Então, se o desejo do coração de Acabe era guerrear, eles iam profetizar coisas boas. É esse tipo de profeta que estava no contexto de Acabe. Mas Josafá, que ele era um homem de Deus, eu acho muito massa. Em 2 Crônicas vai contar a mesma história. Deixa eu virar um pouco aqui. Não tem mais espaço para escrever. Mas em 2 Crônicas vai contar a mesma história. Em 2 Crônicas, capítulo... 2 Crônicas... vai contar a mesma história ali com os detalhes um pouco diferentes. 2 Crônicas 18. O 6 vai falar ali uma frase que é onde eu quero entrar hoje aqui, que eu quero conversar com vocês. Em 2 Crônicas 18, 6, Josafá pergunta assim, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Então, Josafá era um homem sensível à voz de Deus, ele era um homem que conhecia Deus, mas nós sabemos que tudo aquilo que Deus faz na terra, tudo o que Deus faz na terra, a Bíblia fala que tudo que Deus faz na terra, Ele antes libera para os seus profetas. Ele fala com os profetas. Ele fala com os profetas. Presta atenção. Acabe, ele foi e consultou os seus profetas, entre aspas, que não amavam a Deus, que não tinham intimidade com Deus, e eles profetizaram coisas que não estavam no coração de Deus. Então Josafá, sensível à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor, ele fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Nós precisamos consultar um profeta. E ele fala assim, não tem ainda alguém que é um profeta do Senhor nesse lugar, para nós consultarmos? Não tem aqui alguém que realmente esteja sensível à voz de Deus? E quando eu li esse texto aqui, na hora me vem uma palavra. Olha só, então Deus fala com os profetas antes dele liberar coisas aqui na terra para nós. Mas quando eu li essa parte, veio uma palavra no meu coração, meu devocional. Essa palavra remanescente. Quando eu li essa palavra, não tem aqui ainda algum profeta do Senhor? Não existe aqui algum remanescente? Deixa eu ver se eu vou escrever certo, Diego. Remanescente. Quase faltou lugar aqui. Tem ainda aqui algum remanescente, alguém que sobrou ainda? Porque esse contexto aqui do povo de Israel era um contexto perturbado. Elias até chega a dizer, eu sou o único que fiquei. Eu sou o único remanescente de tanta promiscuidade, tanta prostituição, tanta idolatria, adoração a outros deuses. E Josafá fala, tem algum remanescente ainda? Alguém que sobrou dos profetas do Senhor? E eles falaram, não, tem ainda assim um cara aí. Tem no versículo 17 fala que tinha um cara
tinha um remanescente. Tinha um remanescente. Tinha um profeta ainda. Só que esse profeta, a Bíblia fala, depois você pode ler a história inteira na tua casa, esse profeta era alguém que profetizava aquilo que ele escutava do céu. Ele profetizava a realidade do céu na terra. Só que Acabe, como era alguém que não tinha interesse nenhum pelas coisas do Senhor do céu, ele falou: eu nem consulto esse profeta, porque tudo que ele profetiza é aquilo que eu não quero. Ele não profetiza nada bom para mim. E ele não consultava esse rapaz que tinha um nome bem peculiar, Micaías. Micaías era o nome desse profeta. Micaías. E esse homem, esse profeta, ele profetizou o som do céu. Ele profetizou o som do céu. Esse remanescente aqui, esse cara que sobrou ainda, ele profetizou o som do céu. Ele não profetizou o som do coração dele, ele não profetizou aquilo que estava no coração de Acabe. Ele não profetizou nem o que estava no coração de Josafá, ele profetizou aquilo que estava no coração de Deus. Ele falou: se vocês forem para essa guerra, vocês vão perder. Mas não é justamente isso que eu quero falar. Tem a ver com o contexto, mas essa palavra remanescente. Eu creio que Deus está procurando remanescentes, jovens remanescentes. Aqueles que não são todo mundo. Sabe essa frase? Essa frase que se você tiver com alguém aí na tua casa, fale isso para a pessoa aí que está do teu lado. Você não é todo mundo. A sua mãe já falou para você isso alguma vez? Ou alguém? Teu pai? Você não é todo mundo. E é essa... Se eu fosse dar um tema para essa nossa conversa, além de remanescente, eu colocaria esse tema aqui. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Talvez você que está me acompanhando, você que está me assistindo, você está numa crise. Você fala assim: estou passando por uma luta aí no meu trabalho, e parece que só estou eu aqui. Só estou eu aqui, cristão. Só eu que estou tentando vencer o pecado. A palavra para você é: não se envolva a ponto de você se amoldar às pessoas. Não se envolva a ponto de você se contaminar com o mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala: não se amolde. Não se amolde a esse mundo. Não se amolde a esse mundo. Porque você não é todo mundo. Você não faz parte desse mundo. Eu e você somos remanescentes, essa geração que permanece. Essa geração que diz não a Acabe. Essa geração que coloca o dedo na cara de Acabe, de Jezabel, e profetiza: é isso que Deus está falando. Não é o que a mídia está falando, não é o que os meus amigos do mundo estão falando, não. O que Deus está falando: eu sou um remanescente. Eu sou como esse profeta Micaías. Eu profetizo aquilo que está no coração de Deus, não aquilo que está no meu coração humano, não aquilo que está no coração das pessoas. Eu não profetizo a vontade das pessoas, eu profetizo a vontade de Deus. Eu sou um remanescente. E eu queria finalizar aqui falando com vocês sobre algumas marcas, algumas marcas de pessoas que são remanescentes. Você que quer se tornar esse remanescente, você quer ser esse profeta, essa profetisa, esse homem, essa mulher de Deus, eu preciso falar aqui de algumas características que são visíveis em pessoas que são jovens, adolescentes que são remanescentes. Primeira coisa, são fiéis. Os remanescentes, eles são fiéis. Fiéis. São fiéis. Assim que escreve fiéis, né, Diego? Sou horrível em matemática, não em português, né? Olha só que fala em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A Bíblia fala: ser fiel
Até quando? Até quando que eu preciso ser fiel? Você que está assistindo aí. Até quando que você precisa ser fiel? Eu e você precisamos ser fiéis. Fiéis até o fim. Ou até a morte. Fiéis a quem? A quem que nós devemos ser fiéis? Fiéis a Deus. Eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ter essa fidelidade em Deus. Ah, mas o meu amigo, a minha amiga, aqueles que eu comecei a participar da célula, aquele que eu fiz encontro com Deus se desviou. Ah, o meu líder abandonou. Ah, o meu pastor me decepcionou, então eu vou abandonar também, eu não vou mais ser fiel a Deus por causa disso. Não, eu preciso ser fiel a Deus, aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que me capacitou, aquele que me ungiu. Eu e você precisamos permanecer fiéis, fiéis até o fim, até o fim. Ser fiel até a morte, a Bíblia fala, ser fiel a Deus até a morte, e nós receberemos a coroa. Só os remanescentes, só aqueles que são fiéis, só aqueles que permanecem realmente receberão a coroa. Essa é a primeira coisa, é a primeira marca. Outra coisa que eu percebo na vida dessas pessoas que são remanescentes. Eu gosto muito, você que está me assistindo aí, depois você pode ler na tua casa, mas eu gosto muito vamos usar essa aqui, né, para não gastar, né, Diegão? Vamos colocar um pouco mais para baixo aqui, se não ficar ruim aí para dar o zoom aí. Mas eu gosto muito da história na Bíblia. Um dos meus personagens preferidos é Daniel. Eu admiro demais Daniel. Daniel, ele foi um cara diferenciado, foi um político. Ele foi alguém político, foi alguém que exerceu um cargo político na sua época, um jovem que foi levantado como um governador, como alguém que tinha uma certa voz na sociedade. E eu oro para que Deus levante mais pessoas assim no nosso meio. Jovens que não apenas são pastores em tempo integral, mas que são cristãos em tempo integral. Que são professores, que são médicos, que são políticos, enfim. E Daniel ele era essa figura. Daniel era um remanescente. Na Babilônia, ele era um remanescente. Alguém que era fiel, mas alguém também que não se contaminava. A Bíblia fala em Daniel 1, capítulo 8, a Bíblia fala que Daniel decidiu, acho muito legal essa versão, fala que ele decidiu, é uma decisão, decidiu não se contaminar. É uma decisão. Não se contaminar. É uma decisão. Ele decidiu não se contaminar. Eu e você, se queremos ser essas pessoas que são remanescentes, que restam ainda, que estão fiéis, nós precisamos também entender que nós precisamos decidir não se contaminar. Não se contamine. Como que você faz para não se contaminar? Não estando em ambientes, não sendo um crente camaleão. Você está no meio dos teus amigos da igreja, você é crente, fala até em língua, profetiza, mas você vai no meio dos amigos que bebe, você bebe. Você vai no meio dos amigos que veem pornografia, você vê pornografia. Você vai no churrasco lá que tem cachaça, você bebe também. Mas você vem na igreja, você é um. Você está no mundo, você é outro. Você se contamina. Nós precisamos ser a mesma pessoa na igreja, na célula, no trabalho, na faculdade, na roda de amigos. A Bíblia fala no Salmo, eu gosto muito do Salmo, o Salmo 1. Eu acho muito legal, fala assim que é bem-aventurado aquele que não se assenta, ou seja, não é conivente, não se contamina com os escarnecedores. Ele é luz, ele é sal, ele está junto com os escarnecedores, porque afinal nós devemos estar no meio dos perdidos para ganhar os perdidos. Jesus andava com prostituta, andava com ladrão, andava com todo tipo de pessoa, mas
ele não se contaminava, ele não se assentava, ele não era conivente com aquilo que as pessoas faziam, ele sempre mostrava a verdade. Então nós não devemos ou não podemos nos contaminar. Contaminar. Essa é uma marca de quem é um remanescente. Não se contamine. Não se contamine com as coisas do mundo. Não se contamine com o pecado. E a última coisa é que um remanescente tem como marca, só para eu fechar essa parte do não se contamine, vou anotar uma frase aqui. Não seja influenciado com o mundo. Não seja influenciado com o mundo, mas seja um influenciador. Influenciar as pessoas com o evangelho, com Jesus. Seja um shape na vida das pessoas. Seja um modelo. Seja alguém que vai ser um modelo para essa geração. Alguém que vai ser um modelo que ama a Deus. Alguém que vai ser um modelo de quem é apaixonado, se entrega por Deus. E a última marca, então, de um remanescente é ser fiel. A outra marca é não se contaminar. E a última marca de quem é um remanescente não negocia coisas pequenas. Não negocia, não brinca. Eu não negocia coisas pequenas e nem grandes. Detalhes. Aqui a gente está falando de detalhes. Coisas pequenas, detalhezinhos. É o fermento, é o fermentinho, é a raposinha, é o fermento, é a raposinha que a Bíblia fala. Raposinhas, coisinhas pequenas. Sabe aquela famosa frase, aquela famosa frase que fala assim: não dá. Olha que frase perigosa. E algumas pessoas chegam até a dizer que essa é a senha. Se você quer ir para o inferno, essa é a senha aqui, ó. Vou escrever aqui. Não dá nada. Essa é a senha. Essa é a senha para quem quer ir para o inferno. Para quem não quer ir para o céu. Muito cuidado com as pequenas coisas. Sabe? Aquela olhadinha. Ah, mas isso aqui não dá nada. Não dá nada é uma chave ou a senha. É a senha. Lógico que é uma brincadeira, né? Mas é a senha para você ir para o inferno. É a senha. Sabe? Ah, mas é uma olhadinha. Ah, mas é uma conversadinha. Ah, mas eu e minha namorada ainda a gente só não transa, mas a mão passa por tudo, né? Se abrasam. Ah, mas não dá nada, não dá nada. E a pessoa vai falando não dá nada, e ela vai deixando cada vez mais o seu amor se esfriar, a sua paixão por Deus se esfriar, e acaba vivendo uma vida religiosa. Porque normalmente essas pessoas que falam não dá nada é uma pessoa que vive de uma maneira morna. É uma pessoa que negocia pequenas coisas, ela vai negociar grandes coisas. Ah, mas é uma mentirinha. Ah, é um pecadinho, Jones. Ah, mas isso aqui é uma mentirinha gospel. Ah, mas eu precisei mentir para me dar bem. Não dá. Se você quer ser um remanescente, se você quer ser alguém que vai realmente mudar o mundo, transformar essa geração, vai se transformar numa pessoa que influencia, coisas pequenas não dá para negociar. Ah, é o tempo de leitura, hoje não consegui ler. Eu não consegui ler direito, mas não dá nada. Não dá nada. É a senha. Não dá nada, é a senha. Lembre disso. Ah, mas eu não orei hoje. Cuidado. Se você quer ser um remanescente, seja fiel. Seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos teus relacionamentos. Seja fiel ao teu líder. Seja fiel à tua esposa. Seja fiel aos teus filhos. Seja fiel. É uma característica do remanescente.
Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel. A segunda coisa, não se contamine. Não se contamine com esse mundo. Ao invés de se contaminar, contagie os outros com a tua paixão. O Daniel não se contaminou, ele decidiu firmemente não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. E a última coisa é, cuide com as pequenas coisas, não negocie. Risque do teu vocabulário, risque do teu linguajar, não dá nada. Dá e dá muito ainda. Cuidado. Eu quero orar com você, feche teus olhos. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa que está me assistindo, cada pessoa que está acompanhando essa live. Espírito Santo, que nós possamos nos tornar remanescentes, aqueles que permanecem. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Nós queremos permanecer em Ti, permanecer no Senhor, permanecer na Tua palavra, ser fiéis, profetizar aquilo que está no teu coração, o som do céu nós queremos profetizar. Em nome de Jesus, nós não queremos profetizar aquilo que está no coração das pessoas, não queremos profetizar aquilo que está no nosso coração, na nossa carne, mas nós queremos viver conforme as batidas do teu coração, conforme o som do céu, nós queremos viver aqui na terra. Em nome de Jesus, nos ajuda cada um que está assistindo essa live também, em nome de Jesus, Deus. Amém. Deus abençoe você. Se esse tempo foi precioso, se foi bom para você, eu peço aí para você compartilhar essa live, esse link que vai ficar salvo aqui, com o máximo de pessoas que você puder e quiser. Deus abençoe você, continue acompanhando aqui as nossas programações. Um abraço.